Essa é a aula 8, parte 1. Tipos de quadro de visualizações. O que todos nós precisamos para que a nossa inteligência se divirta com a criatividade. Exatamente o que eu disse há algumas aulas. E, na realidade, eu repeti o que Confúcio disse: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o quadro de visualizações, ele concretiza a nossa visualização. Ele traz do mundo das ideias e das intenções a nossa visualização. Existem 2 tipos de quadro de visualização: o físico, de papel, cartolina, para quem gosta de arte, de recorte, de fazer coisas, criar coisas manualmente. Isso é ótimo para o cérebro, é maravilhoso. E o digital, para quem gosta e tem afinidade com os aplicativos gráficos, que também vai poder representar graficamente o seu quadro de visualizações, e aí com isso você vai ter um lembrete gráfico daquilo que você se propõe a fazer hoje para criar o futuro que você quer. Nós vamos conversar sobre os 2. Aí você que decide, né? Qual que você quer fazer, com o qual você mais se adapta. O quadro de visualização físico, de papel, a gente tem uma listinha de materiais, mas lembre-se que o mais importante é a criatividade. Se você não tiver tudo que eu falar nessa lista, não tem problema. Você pode sim ir com criatividade buscar os materiais que você tem em casa para criar o seu, caso você escolha o físico. Então, o físico pode ser feito em papel sulfite, cartolina ou qualquer outro tipo de papel que você tenha aí. Nessa sugestão, eu coloquei bastantes itens, mas você sabe que a sua criatividade é o item mais importante da nossa lista. Então, vamos lá. Além do papel, você vai usar revistas para que você tire recortes, tire imagens que lembrem aquilo que você quer realizar, que sejam lembretes gráficos. Tesoura, cola, lápis, régua, caneta, lápis de cor, caneta hidrocor, fotos, enfim, tudo o que você julgar que pode te ajudar a representar de uma maneira bem divertida, bem criativa, o futuro que você vai construir. Se você escolher esse tipo, passe pela sua casa reunindo todo o material que tem para que esteja à mão na hora de criar o seu quadro, ok? Agora ainda não é a hora, porque você está no processo de aprender, de entender todos os processos mentais, as sinapses, todo o processo que o cérebro faz para chegar lá. Então, você vai agora ver também um quadro de visualizações de uma pessoa da Chile que participou de um workshop entre 2020 e 2021, workshop Missão e Propósito. Na realidade, o workshop Missão Possível, em que as pessoas definiam suas missões, seus propósitos, principalmente porque nós já estávamos dentro da pandemia e isso dava um norte para esse planejar o futuro da maneira que fosse possível, dentro de um contexto que a pandemia apresentou. E foi um alento, foi muito motivador. Enfim, uma experiência muito legal. Você vai ver aí nessa primeira faixa em destaque que a Shirley optou por fazer crochê. Ela adorava aqueles bichinhos de amigurumi, então ela decidiu que ela faria esse crochê. Mesmo porque seria uma maneira dela não só trazer uma atividade para o tempo dela livre, mas também para praticar o foco e a concentração. Porque você tem que contar os pontos, tudo. E aí ela adorou fazer
esse quadro de visualizações justamente porque ela tinha uma proposta que estava maior, né, por trás do fato de fazer um artesanato. Ela tinha um desenvolvimento, ela tinha o foco no desenvolvimento mental, cerebral, enfim. Ela também estava estudando inglês, aliás, ainda está estudando inglês, e ela tinha todo o interesse de buscar maneiras de praticar o inglês dela. Como ela faria para praticar o inglês? Então, conversações ou conversas online, enfim, ela se planejou para continuar nos estudos e na prática do inglês. Nessa terceira faixa, ela colocou também algo que ela queria sempre fazer e que de alguma maneira não estava fazendo como ela queria, né? Da maneira que ela desejava, que era o cuidado com a alimentação. Então aí ela trouxe a pirâmide alimentar, ela trouxe uma reflexão sobre os alimentos e também colocou em prática. Na última faixa você vê aí a atividade física, que todos nós também sabemos, nós sabemos da importância, nós sabemos o quanto é necessário nós movimentarmos o corpo. E ela foi encontrando com esse lembrete gráfico, que é o quadro de visualizações de papel, o físico, um lembrete. Uma coisa muito legal que eu sempre sugiro é que você crie um lema para aquele quadro de visualizações, para aquele período que ele representa. No caso, a nossa proposta é fazer o quadro de visualizações do ano de 2022. E o lema da Shirley era foco é a palavra da vez. Então, ela retratou todas as atividades que ela poderia fazer com foco. E eu ainda acrescento também uma outra sugestão. Você pode ter uma trilha sonora, escolha uma música que te inspire, te incentive a fazer o seu quadro de visualizações. Ou seja, não é fazer só o quadro, a praticar aquilo que você indicou no quadro. Realizar. Essa é a palavra que eu repito sempre, mas ela é a mais adequada mesmo. É uma maneira de você realizar, lembrar e realizar. Eu vou deixar você com as inspirações aqui do quadro de visualizações da Shirley e vou te dizer que você vai se preparando, porque é uma atividade muito prazerosa, tá bom? Compartilhe comigo nos comentários qual é a sua preferência, o quadro físico ou o quadro digital. E esses quadros de visualizações são alguns exemplos que eu vou trazer para você, como eu trouxe esse na aula 8, parte 2, nós vamos ter o digital também. Então, aguarde a próxima aula, vá se inspirando, mas me diga nos comentários qual que você prefere, o papel ou o digital. E já comece a pensar nas suas questões de foco para o futuro, onde você vai colocar o foco para construir o seu futuro, como a Shirley fez. E o lema dela é o foco. Tchau, gente! Até a próxima aula!